Olá, 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 tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você vê a dor? Claro, cada pessoa vê de um jeito. Se você a sente, claro que você vê como uma inimiga e trabalha afincoamente para que essa dor seja sanada. Mas será que ela é um castigo de Deus? Será que a dor é um castigo de Deus? Ou simplesmente é o resultado de má conduta da nossa parte, que seja lá no passado que nem sequer lembramos? A dor, ela ajuda na correção. Sem a dor, a pessoa não percebe os maus feitos, as más ações, as más condutas. Eu já contei uma vez aqui, vou repetir, sobre uma mulher que tinha uma doença, é raríssimo, só tem 2 pessoas no mundo, e ela não sentia dor. E aí, por não sentir dor, com 34 anos, a mulher parecia uma senhora de 70 anos. E os médicos, ela nunca tinha passado por nenhuma consulta, os médicos fizeram uma bateria de exame e detectou que ela tem todo tipo de problema no organismo. Todo tipo. Mas como ela não sente nada, e diante da ciência, da medicina, a mulher não tinha muito tempo de vida, não. Não tinha. A dor, ela vai nos lapidando, de alguma forma, ela faz com que refletimos. Sabe, muitas pessoas que chegam naquele período de término do seu ciclo encarnatório, onde os médicos já desenganaram, o que essa pessoa pensa? Já imaginou? Você já imaginou isso? O que essa pessoa pensa? O que ela deseja viver? Se os médicos desenganaram, deram um prazo de vida, será que ela pensa em ficar muito tempo na internet? Será que ela pensa nos erros dos outros? Será que ela pensa na maldade alheia? Nesse instante, o pensamento volta-se a si mesmo. Ela entra no estado de introspecção, não é? Para se conhecer. Então, aquele momento é importantíssimo para esse processo de transição entre a matéria e a vida espiritual. É importantíssimo. Mas bem, nós vamos falar disso. Você acha que a dor é castigo? Aí, outra pergunta. Por que você continua caindo? Fica aqui conosco, vai? Fica. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu amo aprender. Eu amo aprender todos os dias. E a vida é a grande professora que todos os dias oferece lições maravilhosas. Algumas lições dói. Outras são agradáveis, mas todas têm o mesmo objetivo: fazer com que o ser humano torne-se mais humano. Olha só, uma pessoa em sofrimento, com dores, ela fica mais humana. Fica. Ela deixa o egoísmo para trás, ela deixa a vaidade para trás, ela se desliga de tudo aquilo que não é útil para ela, porque o que é útil a uma pessoa que está sentindo dor é sanar a dor. E tudo que for necessário para fazer, ela vai fazer. Claro, quando você está debilitado ou debilitada, você não tem disposição e ânimo. Então você vai precisar de anjos bons, né, como diz o nosso amigo Gilson Pimentel, que possa ajudar, que possa nos acolher e nos cuidar. Mas mesmo não tendo força, o que você deseja ali é sanar essa dor. E para isso, você faz o que é necessário, não é verdade? Agora, como evitar a dor? Como evitar a doença? É possível? É possível. Olha, nós somos regidos pela lei de ação e reação. As nossas ações
refletirá o amanhã em nossa vida. Então, se as minhas ações são corretas, eu terei amanhã uma vida mais correta, uma vida melhor. No caso da dor, eu tenho que ser mais correto com aquilo que eu como, como eu como. Sabe, nós nos alimentamos, esse conhecimento que a espiritualidade nos traz, nos ajuda muito a ser mais correto na nossa alimentação. Nós temos os 5 sentidos, não é mesmo? Vamos falar deles? O sentido da visão, o sentido da audição, o sentido do tato, o sentido do paladar e o sentido tato, paladar, do olfato. Pronto, completamos os 5 sentidos, né? Todos os sentidos de nossa vida, eles têm o objetivo único. Sabe o quê? Te alimentar. Você se alimenta com o que você vê. Você se alimenta com o que você ouve. Você se alimenta com o que você toca, com o cheiro que você capta. Sim, com o paladar. São todos sentidos que alimentam o ser para que ele seja forte. Infelizmente, muitas pessoas, no momento sagrado de sua alimentação, que ali as refeições básicas, elas se contaminam enxergando, vendo, assistindo coisas impróprias ao bem dela. Eu fico assim muito triste, comovido até com pessoas que se habituaram a comer a sua refeição diante de uma televisão, assistindo ainda aqueles telejornais que sangram, que sai sangue na TV. Eu fico muito triste. Aqui perto tem um bar, inclusive de um amigo nosso, né, o Li, e os seus funcionários pela manhã já colocam naqueles telejornais, e aí de vez em quando eu vou até lá tomar um cafezinho, sabe? E aí não dá para ficar ali dentro porque você está tomando um café, aquela televisão ligada num jornal logo cedo, mostrando criminalidade. O que isso vai me fazer bem? O que vai me acrescentar? Nada. Por quê? Porque eu estou alimentando o meu cérebro com aquela sujeira. Ué, eu estou me contaminando com aquela maldade. Muitas vezes a pessoa vai comer e coloca numa música agitada. A ciência já comprovou que o som, a frequência do som, de acordo com as palavras proferidas ou até mesmo os instrumentos e a frequência daqueles instrumentos, eles agem diretamente nas nossas células. Então, se você vai se alimentar e fica com um som barulhento, isso não vai somar ao propósito de maneira nenhuma. Aquilo não vai te fazer bem. Faz um teste na sua casa, quando você for comer, coloca oração para tocar. Sugestão? Entra no nosso Playtens, lá tem a sequência de oração, coloca lá. Além das orações verbalizadas, tem as imagens de paisagens que ajudam a você a relaxar. Faça isso e me diz se não vai ter uma refeição melhor, se o seu corpo não vai absorver melhor dos nutrientes. Depois você relata. Faça isso. Olha, gente, fundamental é saber como agir para agir corretamente e ter o resultado melhor tão desejado em nossa vida. Não é mesmo? Todos nós desejamos uma vida melhor, mas para isso precisamos melhorar com as ações que tomamos. Fato é que a vida só melhora se eu melhorar com a vida. E eu melhorar com a vida significa eu fazer melhor aquilo que é de minha incumbência. Seja cuidar da minha casa, seja cuidar da minha família, seja cuidar do meu trabalho, seja conviver com as pessoas. Se eu fizer melhor, a vida melhora. Se eu não fizer melhor, eu sentirei a dor para a correção. Vamos fazer a prece e vamos dar continuidade a esse tema. Vamos ouvir um espírito que vai nos explicar
que a dor é a mola propulsora para que possamos voar na vida, crescer na vida. Então, Senhor, sabemos que o Senhor é Pai, não é carrasco. E como Pai, concede aos seus filhos tudo quanto é preciso para que eles se tornem almas livres, almas fortes, seres humanos capazes de enfrentar as dificuldades e não ser sucumbidas por ela. Por isso, Senhor, nós te pedimos com humildade que não nos deixe faltar a sua paz, para que tenhamos sabedoria e força. Desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão, a prudência. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Olha só, no mundo, tudo que se movimenta precisa de um motor que possa impulsionar o movimento, não é isso? Tudo que se movimenta precisa de um motor, inclusive esse seu corpo. O seu corpo tem um motor, e esse motor é quem é você. Você não é essa carcaça, com todo respeito, tá? Mas você é o motor que impulsiona um cérebro que comanda esse corpo. O que fazemos aqui diariamente é conhecer esse motor para que tiremos dele ou utilizemos dele com todo o potencial. Sim. Quando Cristo diz que tudo é possível, Ele está ensinando ao ser humano que ele é dotado de toda a capacidade existente no universo, porque ele é um fragmento de Deus. Você tem esse dote de Deus. Você tem a capacidade. O problema é que há um obstáculo a ser enfrentado. Qual é? A sua descrença. Mas, Júlio, eu sou crente, eu confio. Meu irmão, minha irmã, as religiões falam em a gente confiar em Deus, não é? Confiar no santo, como no caso da Igreja Católica, como no caso da Umbanda, os orixás. Cada religião tem a sua forma de estimular os seus adeptos a acreditar em uma força que trabalha a nosso favor. Mas nós entendemos que o Cristo, nos exemplos dados na sua passagem no mundo, ele estimulava as pessoas a acreditar na própria pessoa. Tanto que ele perguntava àqueles que chegavam até ele pedindo ajuda: você crê que eu posso te ajudar? E aí a pessoa dizia sim. Quando ele via realmente a verdade no coração, a crença verdadeira, quer dizer, a pessoa não colocou limite na mente dela. Jesus, olhando para a pessoa, dizia assim, veja bem, a sua fé te curou. Ele não dizia, eu agora vou te curar. Então, é preciso que nós
tiremos a barreira de nossa mente para que a nossa fé em nós, na capacidade de fazer, de executar, de elaborar, de transformar, possa ser ativa, concreta, não pode ser abstrata, tem que ser prática. E aí você irá realizar o que é preciso para ter o que deseja. Não ficar mais na dependência daquele ou daquele outro. A espiritualidade trabalha afincoamente, como nós aqui, dessa forma singela, muito simples, trabalhamos para que você consiga quebrar as barreiras criadas por você na sua mente. Loucura, não é? Loucura, mas todo mal, ele manifesta-se pela fragilidade de um ser que descrê do potencial que tem. A realidade é essa. A vida não é contra quem vive. A vida é a favor dos seres vivos. Então, tudo que há na vida é a seu favor. Então, cabe a você, da vida, tirar todas as experiências para se tornar cada vez melhor. Não ficar a reclamar ou lamentar do que passou e reclamar do que vive. Não. Lembre-se que você é o ser mais poderoso que existe na sua vida. Bem, vamos ouvir então esse espírito. Ele vai nos contar que a natureza ensina silenciosamente aquilo que muitas vezes resistimos a aprender. Por exemplo, a águia constrói o seu ninho com palhas e espinhos, não para machucar seus filhotes, não, mas para prepará-los para o voo. E aí? Você quer voar? Da mesma forma, a vida nos apresenta desconforto, não é? Desafios e quedas que parecem durar demais. Conforto, desafios e quedas que parecem durar demais. Mas será que não fomos feitos para voar? Será que essa queda não é para você pegar impulso e voar? Nós já nascemos com essas asas espirituais, gente. Hoje, esse espírito lobo da montanha nos convida a refletir sobre a fé, a maturidade espiritual e sobre o amor que temos a Deus, que nos impulsiona adiante, que nos faz voar. A palavra é de lobo da montanha. Quando uma águia cria seus filhotes lá em cima da montanha, ela faz os seus ninhos de palha e espinho. Sabe por quê? Porque quando o filhote nasce, ele fica se espetando nos espinhos. Aí ele é obrigado a sair do ninho e voar. Mas nem todos os filhotes conseguem voar. Fica lá se espetando nos espinhos. Até que uma hora, fiotada, ele fica tão grande que ele não consegue mais ficar no ninho. Aí ele sai. Mas ele tem medo de voar, porque nunca voou. Mas a mãe águia não ensina ele a voar. Sabe por quê? Porque ele já nasceu com asa. Ele já nasceu para voar. Mas ele medroso,
medo da altura. Mãe águia sabe o que faz? Empurra o fiote. Fiote cai. Antes do fiote bater na terra, mãe águia se joga. E antes do fiote bater no chão, mãe águia pega ele. E sabe o que ela faz? Não ensina ele a voar. Leva ele de volta para o ninho. E solta ele de novo. E ele cai de novo, fiota. Antes de bater no chão, mãe águia pega ele debaixo das asas. Prende ele. E leva ele de novo. Até ele aprender a voar. Não passa da terceira vez, ele aprende a voar. Assim é Deus com cada um de vós. Vocês nasceram para crescer, para evoluir. Mas nunca, nem Deus, nem Mestre Jesus, e nem os Espíritos bondosos vão carregar ou vai ensinar vocês a evoluir? Deus vai empurrar vocês para os problemas, para as angústias, para a dor. Mas se vocês, antes de bater e cair, Pai Gandhi vai segurar vocês debaixo da asa e vai levar vocês para o lugar da onde vocês vieram. 2, 3 vezes, 1000 vezes. Mas quem vai caminhar sozinho, fiotada, é cada um de vós. Por que índio está dizendo isso para vocês? Porque vocês lamentam muito. Vocês perdem muito tempo com lamentação. Vocês não percebem, fiotada? Quem era vocês 10 anos atrás? Quem é vocês hoje? Olha o quanto vocês melhoraram. Mas por que vocês ainda vivem presos nesse coisa? Que leva vocês sempre para baixo. Sempre caindo da montanha. Sempre tomando espinhada do espinho. Cadê a fé em Pai Gandhi? A fé em vós, que vocês estão no caminho certo. E que Pai Gandhi nunca vai abandonar vocês. Para de pensar com a cabeça da terra. Cabeça da terra só vê sofrimento. Põe a cabeça do espírito na frente. Esse corpo que vocês têm vai-se embora, fiotada. Vocês um dia vai ser igual índio, igual preto velho, igual baiano, igual boiadeiro, igual Jesus. Vocês vão ser alma, vão ser espírito, vão ser eterno. Para de achar que a vida dos seis é só isso. Não fica preso no sofrimento. Não fica preso na dor. A dor está fazendo vocês crescer. Os espíritos, de forma bem tranquila, bem serena, bem simples, nos ensina lições profundas. Sabe, a referência dos espíritos e de todos aqueles que querem progredir é o Cristo. O Cristo é a referência da humanidade. E o Cristo, na sua infinita sabedoria, ele ensinava e ensina com simplicidade, muita simplicidade, e pegava as coisas do cotidiano das pessoas para que elas entendessem lições profundas da alma. Por isso o Cristo trouxe as parábolas, não é?
o Cristo trouxe as lições via histórias, como fez agora o lobo da montanha, trazendo a história deste pássaro, desta águia, que prepara o seu filhote para dar grandes voos. E quanto for preciso, ela vai impulsioná-lo para que ele tenha confiança em si mesmo. Isso é a vida. Isto é a vida. A vida vai sempre te impulsionar para frente. Ela não tem dó de você. Sabe por que a vida não tem dó de você? Porque a vida te conhece, sabe que você é capaz. Então não tem dó, como o caso da mãe águia. Não tem dó do filho, sabe que ele é capaz. Então solta ele para o voo, impulsiona ele para voar. Será que a vida não quer isso para você, meu irmão? E minha irmã, você já pensou nisso? Você acredita que a vida é contra você? Você acredita nisso? Olha, é incoerente a gente acreditar em um Deus que Jesus nos apresentou como sendo amor, e esse Deus deixar que algo contrário ao nosso bem aconteça. Mas, Júlio, esse mundo tem tanta coisa ruim e Deus permite para o nosso bem? Mas não tenha dúvida. Eu, em minha particularidade, eu não tenho dúvida disso. Não tenho mesmo. Eu acredito que aquilo que eu vivo, por pior que seja na minha visão restrita da matéria, é para o meu crescimento, é para o meu bem. Eu acredito nisso. Não forço ninguém a ter essa crença, não forço mesmo, mas eu trabalho a minha racionalidade e entendo que, por acreditar em Deus e saber que Ele é o Criador de tudo e que Ele é puro amor, tudo que criou só tem um objetivo: nos fazer crescer, sermos melhores, almas melhores, pessoas melhores. Então eu não vejo nada que não seja a favor. Não vejo. Na criação de Deus, não. Dos homens, os homens são falhos, mas Deus não. Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta ao mundo espiritual. Nós estamos na questão 122. E a pergunta de hoje é a seguinte: como pode o espírito, na sua origem, que é simples e ignorante e sem experiência, escolher entre o bem e o mal? Boa pergunta, hein? Resposta do mundo espiritual. Deus lhes dá a consciência do que faz, pela inteligência e pelo livre-arbítrio. O mal é resultado de escolhas erradas. Escolha errada. Mas a experiência conduz ao discernimento. Poxa, eu acho que tem muito a ver com o tema, não é? Tem muito a ver com o tema. Todos nós somos livres. Nós temos o poder de escolha. Esse poder ninguém tira de nós. Então, conforme a minha escolha, eu viverei uma situação. Se eu escolhi errado, eu vou viver situações que vai me ensinar a escolher certo. Olha como Deus é bom. Se eu, com o meu livre-arbítrio, escolhi um caminho errado, esse caminho errado vai me trazer muitos problemas, muitas dores. E aí eu não vou querer isso. Então eu vou procurar me corrigir, entendendo que eu fiz escolhas erradas e agora, por aprender que a escolha é errada, eu vou escolher o certo. A lei da evolução. É a lei da evolução. Então não se puna por ter escolhido errado. Se dê o direito de corrigir. Nós não somos santos nem perfeitos. Estamos amadurecendo com as experiências. Sabe que uma vez eu ouvi de um espírito, esse Juan Domingues, ele disse: olha, o que é certo e o que é errado? Certo é viver, errado é estagnar. E viver significa realizar, fazer.
Muitas pessoas, por medo, por receio, por insegurança, deixa de fazer. Medo de errar não faz. Mas se não faz, não aprende, não é? Tem dois caminhos, um esse e aquele. Eu estou com medo de escolher o caminho errado, então eu vou parar, cruzar os braços e esperar. Qual é o benefício? Nenhum. Eu tenho que escolher, então eu vou por aqui. Vi que esse caminho é tortuoso, não tem nada a ver com o que eu pensava, então eu fiz uma má escolha. Mas dele eu tirei as experiências, agora eu vou por aqui. E vou trazer comigo as experiências que eu tive naquele caminho errado. É isso que faz um ser amadurecer, não é mesmo? Semana do irmão Bezerra de Menezes. Esse espírito já está presente na casa e nos convida a estarmos juntos neste final de semana. O que tem de vós em Deus? O que há de Deus em vós? Nas suas realizações? Você revela o Deus que há em ti? Dentro do que Deus te representa? Quando nossas mãos trabalham com afeto, é Deus trabalhando por nós, pelas mãos que Ele nos oferece na obra da nossa própria vida. No próximo sábado seremos iluminados pela presença do Espírito de Bezerra de Menezes, trazendo bênçãos espirituais e sabedoria para todos nós. Sua presença é muito importante para tornar este dia ainda mais especial. Junte-se a nós e vivencie uma jornada espiritual única. Tenham fé. A cura chegará até vocês, pela misericórdia do Pai Celestial. Rua Jaraguá 371, no Bom Retiro, São Paulo, no Templo Espiritual Maria Santíssima. Obrigado a esse espírito Bezerra de Menezes. Nós temos muita gratidão a todos esses irmãos espirituais que empenham-se em nos ajudar a aproveitar bem da vida carnal. Aproveitar bem, sabe? Não desperdiçar. Lembra lá no começo desse bate-papo de hoje que eu citei as pessoas no seu período de término de vida? Ela só pedia uma coisa, ela só pede uma coisa, que eu tivesse tempo para viver as alegrias da vida. E não é sair, ir para Miami, ir para não sei onde, não. É viver as alegrias com quem ama. Então não vamos esperar no término da vida para viver as alegrias, não é? Vivemos hoje, vivamos hoje essas alegrias, não é mesmo? Bom, se o tema foi importante para você, se o assunto te beneficiou, nos ajude a propagar mais. Passe adiante, não esquece de dar like. Ajude, eu peço, se te faz bem, meu irmão, minha irmã, me ajude a transmitir a outras pessoas também, vai? Nos ajude. Como? Dando like, se inscrevendo, compartilhando o vídeo. Você sabe, eu já disse aqui, vou repetir, uma doação que você faz pelo chat aqui, fortalece muito a programação. O Madrugada com Deus precisa de você. O Madrugada com Deus precisa de você. Você pode ajudar a manter o Madrugada com Deus? Você pode ser uma mantenedora desta programação? Então nos ajude, dentro das suas possibilidades, tá? Não é fazer loucura não, mas nos ajude. Amanhã nós estaremos de volta. A gente entende que nem toda queda é derrota, nem toda empurrão é abandono. Muitas vezes é a única forma de despertar as asas que você tem. As asas que você possui. Deus não impede o voo por medo da sua queda, de maneira nenhuma, pelo contrário. Ele confia na sua capacidade de
aprender, de se desenvolver. Pare de viver como se fosse apenas um corpo, sabe? Não, você é uma alma, você é um espírito eterno, em processo de crescimento, de evolução, tá? Abra suas asas, confie e faça o seu voo em direção que deseja. Esses são os nossos sentimentos a você. Que a paz de Deus, do Cristo, de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações, em seu coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.